Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos à Resenha da Pauta, nossa live de toda quarta-feira, 1 da tarde. E hoje a gente vai falar sobre o fim da festa. Quando termina o casamento? O que que os noivos, o que que o cerimonial, o que que acontece? O que que a gente precisa fazer? Olá, Walacito! Oi, Vanessinha, pode entrar aí. Tem a Neide. Wallace, quando acaba a festa, o que que a gente faz? Olá, Madrecita! Vanessa pode entrar, que aí a gente já começa a conversar juntas. Peraí, deixa eu chamar. Ô mãe, esse papo é bom. Quero tua ajuda aí. O Wallace também. Só tem gente que fica aqui até o final da festa. Olá, Vanessa, tudo Olá, bem? Laura, tudo bem? Tudo bom? Bom te ver, nem que seja digital, né? Pois é, né? Um tempo que a gente não se vê, né? É. Até que a gente aproveitou, foi obra do acaso, mas a gente participou de um evento juntas, a gente esteve bem juntinhas aí um pouco antes dessa bagunça toda, né? Deve ter sido Pois ano é, passado, enfim, o tempo passa muito rápido. Gente, passa. vamos falar desse final da festa. Esse momento em que os noivos geralmente não planejam, né? Ninguém pensa muito no final da festa. E aí, Vanessa, queria começar esse papo já falando, olá, Flavinha, eu já começo direto, né? Ontem eu fiz uma live com a Renata Paraíso e ela passa 5 minutos escutando uma música e cantando, e esquentando a sala e falando pro pessoal para clicar na setinha para divulgar a live. Galera, não consigo fazer isso. Eu já saio falando, eu acho que eu tenho aquilo que os homens têm. Não consigo ficar esquentando sala. Mas é isso, até porque a gente tem uma pauta aqui. Vamos embora, vamos falar de fim de Sim, festa. tem muita coisa para se falar, né? Tem Não muito quero perder assunto. muito tempo, exatamente. Ó, primeira coisa, antes do fim da festa, eu só quero dizer que buquê não é parabéns de aniversário infantil. A gente não pode jogar o buquê, né, Vanessa, no final da festa, como quem diz, eu não posso fazer o buquê antes, porque vai estar com cara de fim de festa. Então, o buquê não é assunto de fim de festa, porque ele não é fim de festa. Jogue o buquê no horário lá do miolo, o cerimonial sabe qual é, mas como a gente vai entrar numa pauta toda que não tem buquê, e essa fantasia, né, nas noivas que não conhecem casamento ainda, que não tem muita familiaridade, essa é uma fantasia que ocorre, porque a gente tenta trazer essa experiência da gente com outras festas e olha, buquê não é fim de festa. Esquece É isso. importante ter gente na pista ainda para pegar o buquê, né? Então tem que É. ter esse Bem, timing né? perfeito, E né? bem. Porque se você só Sim, tiver aquele fim de festa feio, o seu buquê vai ser engraçado, bagaceiro, aquela bagunça. Mas o bacana é ser elegante, né? Ser num horário que tem bastante gente, homens, mulheres, tá todo mundo bacana. A família ainda vê. Então, assim, dependendo do horário, é ali umas 3 horas depois que a pista pega, né? Não é fim, não são aquelas 5, enfim. O cerimonial vai saber a hora certa de botar o buquê. Só quis fazer um disclaimer, porque eu acho importante falar aí para os desavisados. E é isso, Vanessa, a gente está falando aqui com noivas, porque você vai ver que na live participa muito fornecedor, o que é ótimo, porque eles trazem dicas de quem entende, de quem está com a mão na massa junto com a gente. Ótimo, é o Diogo que está aí na Drinkins, é. porque vai ter assunto de bar, fechamento de bebida. Então fica aí que eu quero saber de vocês. Mas depois a gente grava essa live, joga no YouTube e bota dentro da matéria. Então a gente não pode, por mais que a gente esteja aqui dialogando com os fornecedores, a gente não pode perder de vista na hora que a gente estiver falando. Pensa numa noiva o tempo todo, porque é ela que vai se beneficiar muito desse nosso papo aqui hoje. Então a gente traz o assunto do fornecedor, mas vamos falar com as noivas que elas vêm depois. Então aí também, cheio de noiva sempre. E, por favor, falem aí as dúvidas de vocês. Mas é Isso isso, aí. vamos começar o fim? Por onde começa o Vamos. fim? O fim começa tentando desligar o DJ. Como é que é o melhor jeito de fazer um fim de festa que às vezes tem hora, a gente sabe que é a hora extra. Quero saber sua opinião, Vanessa. A minha mãe me ensinou a opinião dela e eu adotei. Vale a pena a hora extra? Quando vale a pena? Vamos falar sobre isso? A hora de Vamos. interromper, sabe? Seja ele obrigatório ou como decidir esse momento de interromper, né? É,
Normalmente a gente, né, em torno de 10, 20 dias antes do evento, a gente faz um cronograma, né? Que é mais ou menos o que vai acontecer nesse dia, né? Mais ou menos não, é o que vai acontecer no dia, Isso. né? E a gente segue ele. É óbvio que no dia da festa, né, a gente tem todos os percalços de um evento, Ele é vivo, né? mas exatamente, é ali, né, é ao vivo e a cores, né? É. Então, mas a gente segue um cronograma, né? Antes de desligar o DJ, normalmente uma hora antes eu pergunto aos noivos se a gente vai entrar em hora extra ou não. Normalmente é uma hora porque o buffet precisa se organizar, né? O DJ precisa se organizar, enfim, a gente tem toda uma equipe por trás, né? Que precisa se organizar para esse fim, né? Exato. Então, o ideal é uma hora antes a gente conversar com os noivos para saber se a gente vai estender essa festa ou não. Eu acho que festas muito longas, né? Os noivos acham que a pista está lotada, mas a pista já não está, né? Porque já está no grau de bebida, né? Então, é bom a gente terminar uma festa num pico alto, né? Para as pessoas sempre saírem com um gostinho de quero mais. E não as pessoas passando mal, enfim, né? A gente deixar essa parte feia sem acontecer, né? Assim, Fala. Então, eu acho que uma das coisas que eu converso muito com os meus noivos é que a gente tem que contratar um DJ que é especializado em festa social, né? Eles conseguem sentir o timing de pista, eles têm todo um feeling diferente dos DJs de boate, de festas, raves, etc, né? Então, os DJs de festa, de casamento, eles são muito especializados nesse público. E nessa hora é fundamental mesmo. Porque um DJ de casamento, ele sabe terminar, ele sabe, por exemplo, jogar uma música super cafona pode funcionar. O cara da boate vai falar, eu não vou botar um Chitãozinho em Chororó. Eu tenho um nome, eu não sei o quê, eu sou de rave, eu sou disso. Esses DJs, eles são bons para atração, né? Pode até dar uma entradinha ali, uma atração e sai. Mas quem segura um casamento é DJ de casamento. É uma levada diferente. Sim, com certeza. E esses DJs, quando a gente avisa eles, né, com essa uma hora de antecedência e tudo, eles conseguem se programar e conseguem programar as músicas ideais justamente para dar esse clima, né? Porque eu acho muito feio também que parece que você tirou o som da tomada, né? Aquela coisa de você puxar e pum, desligou, né? Mas sabe, Vanessa, outro dia eu tava argumentando exatamente como você. Só que eu tava no meio de DJs. E aí foi maravilhoso, porque eu descobri ali que a gente sabe que tem perfis de noivos e tal, mas a gente fica achando que tem um jeito correto de fechar a festa e eu tô contigo. Acho que o jeito mais correto é a gente não ter a sensação de que deu um desplug no DJ, mas que a coisa foi fluindo para um fim. Só que aí, isso é porque a gente também trabalha num nível de festa que ele tem um respiro maior. Mas vamos supor que a gente está numa situação X, em que a noiva vai ter ali no total 5 horas de festa numa casa e ela não pode pagar hora extra. Aí o DJ falou assim, nessa condição, eu não quero perder 1 hora para dar o slowdown, porque eu basicamente só tive 1h30, 2. Então, nesses casos, eles acham que tem que dar um unplugged, assim, bem... Enfim, o que eu tô querendo trazer aqui é que ainda que eu e Vanessa, a gente concorde numa forma de fechar, se você tá aí pensando, não, existe outra, existe. Existem muitas formas de fechar Não, com certeza. Né? Não, com certeza. E eu, assim, já tive DJs tendo que ferrar a festa em 15 minutos, porque, enfim, deu outros problemas, né? É claro, cada festa é aquilo, é um show ao vivo, né? Então, realmente... Tem as particularidades. Exatamente. Assim, mas o ideal é a gente fazer com uma certa programação, justamente para... né, os garçons irem encerrando devagar. Exatamente. Não parecer que a gente está com a vassoura na porta expulsando o convidado. Exatamente. Para não ter cara de dinheiro, não é? Eu acho Exatamente. que essa virada fica com cara de
budget final. Ali não, fica com cara de que o comportamento é esse, já deu, tá na hora de ir, né? Eu acho que é tipo, vamos ler aqui o que a Drinkings falou. É uma missão quase impossível encerrar o bar enquanto o DJ não acaba a música. É uma hora bem tensa, pois geralmente os mais alterados alcoolicamente não entendem que a festa uma hora acaba. Gente, a gente vê convidado querendo pagar mais hora extra, né, Vanessa? Já, de grupinho de padrinhos se juntarem. Não, eu vou pagar, eu vou pagar. Mas na hora que a gente faz a conta certinha, né? E aí, aliado a isso, de repente nessa uma hora, se não for ter uma música de final, isso é um desenho particular, mas vale muito os noivos irem embora. Porque quando Sim. os noivos saem da festa, tudo fica mais fácil para fechar. Então, se Sim. você é uma cerimonialista, enfim, de outro estado, de outro lugar, e está aí escutando a gente falando isso também, pensa nisso. Tirar Sim. o noivo de cena é o que faz um final mais suave. Agora, é difícil querer o noivo sair de cena. E tudo bem. Exatamente. Isso é a Tem maior pra todos dificuldade os que a tipos. gente tem. Exatamente. E Normalmente você vai eles privar querem os noivos de ficarem lá vendo a xepa? Se eles e gostam, eles querem se ter, despedir. pô. Deixa ver. Exatamente. Exatamente. Né? Eu Com acho que é por certeza. isso que tem estilo e estilo. Quando a gente fala assim, o ideal é ir morrendo uma hora e não deixar a festa muito longa. Concordo também. E percebo que tem pessoas que casam em casa, na serra, que elas querem isso. Elas querem que a festa não tenha fim. Que o cerimonial vá embora, que o buffet vá embora. E que deixe aquela mesa vazia, com um cooler, com garrafa d'água que sobrou, bebida que sobrou ali. E, cara, isso é possível. Isso não é um desejo impossível. Mas isso tem que ser desenhado antes, para que tenha um contorno elegante, para que não seja só um mau desenho, sabe? O final, ele tem que ser bem desenhado. É isso. Né? Acho que é isso que é importante. Eu acho que aí eu volto a falar sobre o cronograma, né? De como é importante a gente ter isso organizado, né? De você não deixar uma tina em si, um cooler bonitinho, né? Aonde vai ficar esse cooler? Como a gente vai organizar isso, né? Esse gelo, quem é que vai fornecer esse gelo para manter essa bebida, né? Então, tem toda uma logística por trás que se a gente organiza isso com antecedência, a gente tem vários casamentos em fazendas, né? De famílias, a gente já fez alguns, né? E é normal a gente organizar que o final seja dessa forma. Eles querem ficar com meia dúzia de amigos que vão dormir lá mesmo e tal. Não tem problema, eu acho até válido. Acho muito legal você ver o sol raiar. Agora, eu acho que tem que ser feito direito, com elegância, né? E para quando você conhece seus convidados também, né? Porque o povo está falando aí de festa que fica perigosa às vezes. Final de festa às vezes não é bonito, né? Então, eu fiz uma festa em Búzios que ela começou muito cedo e foi até muito tarde, como é tradicional em Búzios, né? Mas a noiva deu meia-noite, ela chegou pra gente e falou, olha, não dá mais pra mim, eu quero subir. A festa dela ia até as 4. Então a gente tinha 4 horas de festa, Mas ela, enfim, já estava desde 3 horas da tarde, né? Enfim, deve antes ter tido um disso, pré-wedding, né? Porque exatamente, teve um pré-wedding, exatamente. E aí a gente subiu com ela e demos um banho, as meninas fizeram massagem nela e tudo. Botamos o vestido de novo e ela desceu renovada. E aí a gente fez o esquema de botar o cooler e ela conseguiu ver o sol nascer com os amigos, que era o plano, que eles tinham reservado um hotel em Búzios, né? Nossa, então, Vanessa, gostei. Se eu casar baladeira um dia, que eu acho que eu não acredito, eu vou ser esse tipo. Menina, depois de dar umas 2 horas de dançada, sair, dar uma cochilada de meia hora e voltar, é o meu tipo. Gostei de saber. Pois foi pra mim também. Foi bem interessante, assim. E ela voltou outra pessoa. Maravilhoso. Sabe? E foi ótimo, porque com isso ela conseguiu se estender aí até o final. A van tá falando também que é verdade, que depois, no final, na hora de entrar na van, fica difícil, porque eles não querem ir, né, não querem, enfim, querem levar bebidas. Eu acho que, assim, quando a gente tem uma festa de baladeiro, essas que o pessoal se empolga e bebe muito e tal, um bom cerimonial, ele está acostumado. E isso também tem que deixar acontecer, porque isso significa festa para eles, né? Quando aquela festa, quando eu fotografava casamento, eu entrava, às vezes, em grupo de homens abraçados, assim, que parecia festa judaica e não era.
é bem violento, mas é muito não violento também. É só uma dança agressiva. E a gente tem que ir sentindo isso e ter sempre segurança, porque se for caso de briga, bota pra fora e vai contornando. Mas quando É muito do sobe, que a gente é avisa muito o do que é bom cerimonial. para cada um, né? É muito do que é importante para cada um, né? Do como é que é a festa para cada cliente, né? O que é Isso. festa para cada cliente, né? Eu tenho clientes que jantam a noite toda e tal, e depois vão dormir. Agora tem clientes que querem isso aí, pular na pista, dançar e se Exato. descabelar até o final. É por isso que, assim, cerimonial precisa ter experiência. Porque existe um conhecimento explícito que você pega no livro, você pega na internet, você pega nos cursos enormes e bacanas que tem por aí sobre cerimonial. Mas existe o conhecimento tácito, que só dá pela experiência. Não adianta eu te ensinar a nadar na teoria. Quando você cair na piscina, você vai se afogar. Então, e um cerimonial, ele acaba trabalhando com muitos tipos de noivas. Então, eu fiquei com medo de eu ir aqui concordando com a Vanessa, a gente dizer para vocês, olha, um bom fim de festa saiba mais ou menos uma hora antes para poder acionar o buffet, as bebidas. O pessoal já vai organizando as bebidas que são as garrafas vazias, porque aí facilita todo o processo. Então, assim, Para contagem. para contagem, a rigor, a melhor opção é essa. Uma hora antes a gente vai contornando um final. Agora, um bom cerimonial, ele tem uma base e ele tem que solar em cima com a cultura da família, né? Com a cultura da noiva, o que ela espera. Então, assim, cerimonial não existe fórmula, porque não existe fórmula de cultura, né? De experiência, a Não. pessoa, né? Então, E o ser humano é esse aí, né? O ser humano é imprevisível mesmo, principalmente depois de bebida, e você tá lidando com muita emoção no dia, né? Muitos sentimentos que vêm, né, nesse dia. Então, às vezes você vira uma pessoa que nem mesmo você sabe que você poderia ser, né? Então, exatamente. realmente, Exatamente. precisa de um feeling ali grande, sim, Então, para fechar. vamos combinar que a gente chegou no ponto em que ou os noivos saíram ou o DJ já desligou o som. Bom, nessa parte, quem sofre um pouco e quem tem que se preocupar um pouco mais é a família, né? Porque tem que ter um carro ali. Ou a gente tem que combinar um carro terceirizado para poder levar o restante. Porque os noivos, eles podem ir embora sozinhos, né? A gente aluga um carro para Devem. eles. Enfim, vamos falar sobre isso, né? Sobre a saída dos noivos, como é. Mas depois que eles vão embora, alguém responsável da família tem que levar tudo que sobra. Então vamos falar um pouquinho disso. Vamos primeiro a saída da noiva. O que tipicamente você vê? Eu lembro que na época que eu contratava os carros para noiva, o contrato comum é do making off para a cerimônia da igreja. Terminando a cerimônia na igreja, esse carro leva a pessoa para a festa e vai embora. Não é típico num contrato de carro para noiva que ele fique até o final da festa para pegar a noiva no final da festa e levar. Isso é um serviço adicional, não é? Então tem que ver se esse carro vai estar lá no final ou o que tem acontecido hoje? Como é que está sendo a saída das festas? Eu normalmente reservo o carro justamente para fazer tudo, para ficar em função dos noivos, e reservo um outro carro para ficar com os itens que sobram, né? Esse carro de sobra, ele pode ser um carro da família, pode ser um carro, enfim, de aluguel, Motorista. Exatamente, mas é importante que seja com o motorista. Uma das coisas que eu falo muito para os meus noivos e que é importante todo mundo ter noção de quanto mais a gente demora para fechar a festa, o taxímetro está contando, sabe? A casa pode entrar em hora extra, enfim, os noivos podem terminar com um prejuízo muito grande se isso não for bem feito e rápido. Então, novamente, voltamos ao cronograma, temos lá anotado a placa do carro, quem é a pessoa responsável para levar essas coisas, e aí a gente tendo tudo isso, a gente consegue localizar esse carro no estacionamento. No caso do carro dos noivos, eles não costumam levar muita coisa. Normalmente os noivos vão direto para o hotel, né? Isso. Então eles levam um pouquinho de doce, né? Para eles comerem durante a noite de núpcias. Tem alguns pedidos especiais de comida salgada para eles poderem comer na madrugada. Normalmente eu boto um espumante gelado para eles poderem brindar lá.
Enfim, então isso vai no carro da noiva, né? Uhum. E o véu, essas coisas que ela tirou, algum sapato, isso a gente guarda para deixar com a mãe. Mas também, enfim, pode ser combinado, né, antes. Exato. Esse carro das sobras é um carro delicado, sabe? Porque a gente tem que definir quem é que vai levar. Então, já passei alguns problemas de vai para casa do noivo, vai para casa da noiva, né? Já Uhum. de dividir coisa no meio da festa para ir um pouquinho para cada um, enfim. Então, isso é importante a gente ser organizado, inclusive com as famílias, porque os pais têm uma certa expectativa também em relação a essa festa e Total. também em relação ao fechamento. Então é importante que os pais saibam, né, para onde vai e tal, justamente para na hora que a gente está fechando as coisas, isso estar bem organizado e todo mundo ciente de o que vai acontecer, né? A gente guarda nesse carro das sobras o véu, o sapato, o vestido. Não, vestido não, Claudinho. o doce, o bolo, enfim, sobras de comida, bebida, enfim, É, as coisas. a sobra da bebida, aproveitando inclusive que a Fabiana D'Angelo entrou aí, a sobra da bebida, a sobra dos doces é uma expectativa enorme da família. E tem que Sim, alinhar, porque às vezes ela conta com isso. Ai, que maravilhoso domingo, porque casamento tem sempre família que vem de fora. Ai, vocês vêm aqui para casa, a gente vai ter os docinhos do casamento. E aí, sobrou? Não sobrou? Né? Graças a Deus as decorações hoje são bem suntuosas e elas demandam uma quantidade de doce que bastante doce, sobra, né? O que é sobra. ótimo, gente, porque isso já faz parte da cultura. Sério, imagina que frustrante um fim de festa sem sobra de doce. Sério, é um casamento que deixou a desejar, né? Não, eu acho que a gente levar um pouquinho de doce para casa depois, para ter esse clima ainda, é um apeguinho, sabe? Você desapega aos poucos. Você no dia seguinte tem aqueles detalhes que lembram. Então, assim, fazer a A caixa para as gente famílias é bem querido, né? Isso, a gente costuma fazer, né, as caixas. A gente tem aqui as caixas nossas nossos do cerimonial, então a gente já leva Ai, que e já legal! monta, a gente já monta essas caixas já para os noivos, né? Antes de os doces irem para a mesa. Então, Uhum. a gente garante pelo menos dois de cada tipo para as famílias e para os noivos degustarem depois, Pô, né? isso eu acho muito legal. Eu aprendi isso com a minha mãe. Agora, vamos fazer uma dica aqui, que é boa para quem é cerimonial e está escutando. A Vanessa, ela leva as caixas dela. E isso ela já resolve um problema grande, porque volta e meia, a montagem lá da decoração joga essas caixas fora. Ou guarda de volta no caminhão, em lugares que no final da festa a gente não tem acesso. E aí, como pegar aqueles doces todos na mesa de doce e realmente embalar para a família? Então, fica atento. Pede para o pessoal da decoração guardar essas caixas, preservar, porque elas chegam numa caixa. Ou seja, Mega Master como a Vanessa e faz as suas caixas com logo, que é legal, porque você já bota, né, a sua marquinha na casa dos clientes. Isso é bem legal. Mas Sim, é isso. mas a gente tem sempre uma menina de manhã acompanhando a montagem da festa, né? Uhum. Então essa menina já fica responsável por guardar as Já até coisas faz, né? importantes. Já até deixa Porque na pronto. verdade, exatamente. E assim, às vezes os noivos mandam itens para os casamentos em caixas, né? Uhum. Que elas podem ser utilizadas depois para a gente poder guardar, né? As O véu, o coisas sapato separadas. até, né? E é importante a gente saber embalar isso, né? Eu tenho sempre saquinhos plásticos transparentes na minha mala, justamente para o sapato não ir junto com o véu embolado, enfim, né? São detalhes que a Detalhes gente de um bom vai, cerimonial. exato, tomando Exatamente. cuidado, um carinho para tudo ficar direitinho, Tudo né? ficar direitinho. Vamos falar do fechamento de bebida. Eu acho Uhum. que o fechamento de bebida, a minha experiência era toda com buffet. E aí eu fiquei pensando antes de começar essa live, gente, e hoje que é bar e buffet? Eles consolidam, a bebida vai toda para o buffet no final e aí faz um fechamento só? Ou você hoje tem esse duplo trabalho? Você fecha com um e com o outro? Isso, Deve então. depender também, né? Então, se a gente tem um bar como a Drinkins, ou a Top Bartender, enfim, ou Help Bar, a gente tem bebidas separadas, né? Tem bebidas que são feitas pro bar, né? E tem Uhum. bebidas que são feitas para servir no salão. Então, normalmente a gente faz a contagem ao mesmo tempo, né? A gente faz a contagem do bar e a contagem com o buffet,
justamente para a gente saber o que que é o quê. E os bares hoje em dia, né, eles estão super sofisticados e cheios de, né, de frufrus. É, muito Eles bom. têm também uma conta não só das bebidas, mas dos copos. Tem alguns bares que a gente faz a contagem dos copos, né, das canequinhas, Uhum, enfim, porque tem alguns bares que cobram isso depois dos noivos, né? Então uhum. é importante ter uma pessoa ali para saber que realmente saiu tantos, foram consumidos Mas aí o mil, tantos. cerimonial faz essa contagem? Sim, tem alguns momentos sim que a gente que faz. Sim. Entendi. Porque não se faz de almofada, de cadeira, de Não, pois nada, é, né? não. É porque é uma coisa mais Não, não fácil faz. de levar, né? Um É, copinho, né? a almofada fica mais difícil de Mais botar na bolsa, difícil, né? né? A pessoa vai pagar um mico na saída. Um copinho sai. É verdade. É, exato. Não, e tem uns copos que tem um preço diferente, É. né? E aí Não, e realmente, alugados às vezes, né? Às vezes não é do exatamente. buffet, enfim, as taças, né, de martini, tem. É muito legal isso que está acontecendo com os bares, né? Eles estão super sofisticados. É que nem a boleira do bolo. A boleira do bolo fica lá. Ou a gente tem que entregar. Isso era uma coisa que tem que estar no cronograma, porque tem boleira que espera, né, que esse bolo, enfim, que essa boleira volte. As- Sim, esse item é um item que às vezes os noivos não têm noção que tem que contratar, né? Tem muitos noivos que eu falo, ah, não, que tem que contratar a boleira, mas a boleira não é a pessoa que faz o bolo. É, Então, assim, depende do parceiro que está trabalhando comigo lá no dia, né? Casal Garcia, normalmente eu trago a boleira e eles vêm buscar no meu escritório, o que uhum, facilita bastante para os noivos, uhum. porque não tem esse frete de recolha, né? Isso, Agora, tem outros profissionais, como Antônio Maciel, enfim, alguns outros que vão buscar a boleira no na final. hora, lá na festa, exatamente, no final da Aham, festa. Então, a gente combina com eles um horário. Obviamente, depois que o bolo é servido e cortado, né? uhum. E eles passam lá para buscar. Então, é importante porque é um item caro, é uma peça, É claro. né, que tem um valor, né, agregado muito grande. Então, é importante que isso seja feito com segurança, né? E ela é diferente de todos os outros objetos decorativos, porque a decoração cuida disso. Mas esse, a Sim, boleira, não é, né? Ele é meio que um coringa ali perdido entre serviços, né? Não é do bolo, também não é da decoração, também não é do cerimonial. E aí, enfim, isso tem que estar atento mesmo. Ah, foi bom a Lavesse chegar aqui, porque um dos itens de fim de festa é botar o vestido de noiva para lavar, não é não? com E não certeza. está na matéria, vou inserir, porque é super importante. O que acontece com o fim de festa? Tem que lavar o vestido, né? Eu vi um post ontem, hoje, não sei, deles, eles mostrando o ferro de passar pequenininho para passar bordinhas e detalhes, coisa mais maravilhosa. Mas enfim, é porque é pertinente, isso tem a ver com fim de festa também. Então, a gente falou dos doces. Eu acho que só para finalizar doce, eu queria dizer o seguinte: existia uma época em que a gente estava lá, eu, né, coordenando o casamento, e a gente via que a festa já estava para acabar. E aí a vontade era dar uma adiantada e já começar a guardar os doces que estão na mesa. Até pelo isso que a Vanessa falou, né? Porque depois pode contar a hora do final. Mas a gente tem que pensar em como fazer isso, viu? Para os cerimoniais e para as noivas pensarem, porque ficar um monte de gente em volta da mesa com caixas nessa hora, ocupando um espaço que é dos convidados que também estão indo embora, né? Porque se você está no finalzinho e o pessoal está indo embora, eles estão justamente querendo a mesa de doce para ir embora. Então, se você que quer ir adiantando também não é problema, é bom. Aí você pega a bandeja da mesa e leva essa bandeja lá para o cantinho onde não atrapalhe, e aí você vai montando essas mesas. Não fica montando em cima da mesa com caixa e tal. Porque fica com Com cara de certeza. que esse final, eu vejo muito cerimonial achando assim, ah, agora tá tranquilo, né? Já meio que acabou. Não, gente. Não, tem Não. que ser do início ao fim perfeita, né? Exato. Um bom cerimonial, ele faz o desenho do começo ao fim. E justamente nos momentos mais permissíveis é que a gente vê um bom contorno. Né? Quem é que fala lá do Titanic? Fala que os caras não pararam de tocar enquanto estava caindo. Entendeu? Isso daí ficou na cabeça. Eu nem sabia o que era Titanic, mas eu sabia que em algum lugar tinha tido um acidente que os músicos não pararam de tocar. Esses detalhes, eles fazem a costura de um bom cerimonial. Tem que ser do Com começo ao certeza. fim lindo.
né? Com certeza, com certeza. Ah, minha mãe tá falando uma coisa super importante que eu ia chegar lá porque tá aqui na minha cola, mas que é o documento do casamento. Esse é Isso super dá muito problema. importante. Fala pra mim. Conta Dá dos... muito problema, né? É um documento que os noivos, teoricamente, não podem perder. Normalmente, eles não estão muito bem, né, para poder lembrar disso no dia seguinte, onde está e etc. Então, normalmente, a gente entrega em mãos, né? Ou, se os noivos estiverem bem, ok, né, para poder receber esse documento, a gente entrega para eles. Ou a gente entrega para aquele familiar que ficou responsável pelo carro das sobras. Uhum. Mas esse documento, ele não vai dentro da caixa, né, dos itens Dos embalados. itens. Por quê? Porque a gente tem medo que joguem fora sem querer. Então normalmente é dado um envelope, né? E aí a gente entrega na mão do familiar responsável pelo carro das sobras, porque com certeza, né, tem todo. Porque é importante lembrar, né? E uma coisa que eu converso muito em reunião, que as sobras, eu boto tudo dentro desse carro, arrumadinho, bonitinho. Quando chega em casa, tem que sair desse carro, Sim. né? Você não sabe como Então vai sair, né? Exatamente. Então, eu tenho uma empresa, um parceiro que me ajuda com isso, que ele ajuda os familiares a descarregar esse carro. Ele coloca tudo na casa dos clientes, mas eu preciso ter alguém responsável acompanhando isso, né? Caso não queira, caso não tenha, a gente pode fazer isso, mas é um serviço que a gente faz meio que à parte, né? De acompanhar a entrega em casa, né? Da casa do cliente de uma madrugada. Mas é tão importante quanto embalar as coisas e botar dentro do carro. A Vê tá falando aqui que ela já teve um documento molhado pelo próprio noivo, mesmo entregue em mãos. É isso, é como a Vanessa falou, não pode botar na caixa, é um sobrecuidado. Porque como o Diogo falou aí antes um pouco, é um momento diferente. Porque não tem ninguém atento, não tem ninguém afim de fazer nada, tá todo mundo cansado, tá todo mundo querendo se jogar na cama sem se preocupar com nada. E aí tem esse documento que é quase que o símbolo de tudo que aconteceu, né? Se você perde esse documento, você não está casado, você vai ter uma burocracia enorme. Não, é um problema. Imagina, é um problema isso. Então, é isso. Ou Realmente. guarda e depois entrega, As ou entrega igrejas para hoje em um dia. familiar. As igrejas hoje em dia, né, aqueles que casam na igreja, não estão entregando mais a certidão após o casamento, né? Os noivos pegam 15 dias depois, 20 dias depois na própria igreja. Normalmente a gente fica com a certidão de casamento quando é feito com um juiz de paz no local, né? Ah, Então, sim, na igreja não. Na igreja já vai para os trâmites e ele busca lá, com a firma isso, reconhecida já, né? isso, Exatamente. Porque exatamente. tem essa também, tem que reconhecer a firma do padre, né? Firma, Isso é um exatamente. pós-casamento também, né? Uma das Exatamente. coisas do pós. O Drinking está falando assim, a ideia da Thaís de manter consigo a documentação do cartório e entregar depois é interessante. Depende do quanto a gente sente segurança na mãe, no pai, né? Porque, por exemplo, se fosse meu casamento, dava para entregar para minha mãe. Era melhor entregar para minha mãe Sim. depois da festa do que para mim no dia seguinte ou qualquer outro dia. Então, dependendo da constelação familiar, você vai saber para quem entregar, né? Com certeza, com certeza. E Isso. isso a gente define lá no início, lá no cronograma, quem fica e tal. A gente conversa bastante, né? A gente aqui está falando de fim de festa, então, para as noivas que vão ver isso depois, o muito importante que a gente quer levantar aqui, a gente está dando algumas ideias de como faz cada uma das coisas, a gente está aqui trazendo a nossa cultura de casamento e tal, mas o importante é trazer atenção a cada um desses itens. Né? Fazer um pensamento futuro de como é que na hora vai ser. Contando que você está cansada, que você não está afim de fazer isso, que você está querendo que tudo seja o mais rápido possível. Então, assim, para a gente concluir os assuntos, o cerimonial pode organizar os doces já antes para poder dividir. Quando for fechar a bebida, tem que ter um rol das bebidas na mão para que você já mande pede para o maître, para o bar fechar e depois você vai lá e só confere tudo. Então, assim, para vocês noivos depois terem uma noção do que foi consumido, porque aí tem as questões dos pagamentos, né, que a gente vai entrar agora. Então, o que fechou de bebida depois vai virar um custo, né, extra ou Sim. não, mas vai ser calculado.
Ali a gente vai fazer o fechamento do buffet, de quanto teve de hora extra ou não, né? Ou o número excedente de convidados. Eu sempre digo que essa conta é fechada depois, mas nessa experiência aqui do Case, vendo muitos tipos de casamento, tem locais que cobram o pagamento no final do evento mesmo. Então, pelo amor de Deus, isso é uma coisa importantíssima de saber, né? Porque às vezes essas coisas estão escritas em letrinhas pequenininhas no contrato e aí você não tem um cerimonial atento, enfim. Então, saiba também como é que vai ser o pagamento disso. E o pagamento Sim. do quê, Vanessa? O que a gente paga quando acaba a festa? Vamos ver. Então, eu normalmente organizo para os meus noivos não terem que pagar nada no fim da festa. Uhum. Eu tento sempre organizar para a semana após, né? Então, se sobrou, a gente hoje trabalha muito com bebida consignada, né? Então, se Isso. tem bebida consignada, a gente faz a contagem, passa para a empresa parceira e eles dão baixa e cobram isso dos noivos depois. Eu tenho noivos, inclusive, que já pagaram depois da lua de mel, enfim, de forma tranquila. Por isso que eu acho muito importante a gente combinar esse fim de festa antes, sabe? Claro. Porque você quer ir pra festa, não quer ficar carregando carteira, entendeu? Você quer curtir. Exatamente. Então, você ficar pensando que tem que pagar alguma coisa lá no dia. É claro que é importante ter alguém preparado, né? Para algum familiar, algum pai. Alguma eventualidade, né, até. Mas normalmente eu organizo de que as coisas sejam pagas depois. Eu acho muito ruim no final da festa, não, já aconteceu, né? E é muito ruim você vir, olha, tem que fazer um cheque pro fulano, tem que dar o dinheiro pro ciclano. E o noivo não quer fazer nada disso, ele quer curtir a festa. Exatamente. Então, e o fim dela, né? Se despedir dos convidados, ele não quer pensar em dinheiro nesse momento. Então, normalmente eu organizo disso não ser feito nessa hora. E se tem alguma casa de festa aí escutando, você cobra depois, no final, pensa que toda a experiência que você proporcionou, tudo aquilo que ele saiu grávido de emoção e amor, você vai fazer assim, ó, um furo nesse balão, ele vai ficar murchinho. Sabe? Se cerca de algumas metodologias aí para você não levar um calote, porque existem. E depois recorre, né? Porque se o cara não for pagar na hora, não vai pagar. É só um estresse muito desnecessário no momento que não é para isso, sinceramente. Claro. Não, eu acho que se você tendo, enfim, foi o que você falou, algum recurso, né? Algum cheque calção, alguma coisa, você consegue fazer com que contorne essa situação sem que a gente fique tendo que passar cartão na hora no final da festa. Isso é horroroso com força. Até porque, por mais que você tenha limite ou qualquer coisa, eu medo do cartão não passar. Ainda que você não tenha estresse por conta do dinheiro, tá provisionado e tal, mas é um clima ali meio esquisito, sabe? Eu tenho medo da madrugada, o meu cartão achar que essa compra é esquisita e de repente ele não vai autorizar e a minha experiência aí tá... Sei lá, eu acho que é muito botar contra a parede no momento em que o cara tá fragilizado, doido pra só curtir. Não acho que é o lugar. Não, eu também acho que não. Então, eu normalmente organizo disso ser feito na semana após evento. Então, a gente passa tudo para os lugares, depois a gente monta um e-mail para os noivos falando, olha, na sua festa a gente teve hora extra, então a gente tem que pagar X a casa, segue a conta bancária, tem que pagar Y ao bar, segue a conta bancária, X ao buffet, segue a conta bancária. Enfim, a gente passa um descritivo para os noivos direitinho para eles poderem organizar quem é que vai fazer esses pagamentos e tudo. Isso. Né? Mas em geral, no típico são as bebidas consignadas, né, que precisaram ser usadas, né, porque isso é muito bacana, porque não é que você esteja tendo uma despesa extra, você está economizando, porque você só vai pagar exatamente o que você consumir, né, então não é exatamente uma despesa extra, é um acordo para que você tenha o melhor custo-benefício, mas aí paga-se pós-evento. Então é a bebida, geralmente alguma quebra de material, tanto do buffet quanto do bar. Vamos lá, quebra bebida, às vezes buffet extra mesmo, por volume de convidados que foram, né, diferente do que está acordado. Aí saindo dessa esfera do que é usado no dia, muitas vezes também existem parcelas na entrega de fotografia e vídeo, mas isso é um acordo que cada um faz, mas são valores que às vezes são típicos de poder ficar para depois, porque tem essa entrega. Mas o que, gente? Álbum, né? Essas coisas. Álbum, Mas e assim, tem noivos que às vezes... E tem noivos que optam. Eu fechei
um tipo de filme, agora eu quero uma coisa um pouco diferente, né? Fechei longo, agora eu quero teaser. Agora não dá para fazer o contrário, né? Mas tem Isso. noivos que optam em depois adquirir algum outro tipo de produto pós, né? De vídeo, de foto, né? Mas, Sim. gente, é isso, né? Cerimonial aí, tá cheio de gente. Érica, Simone, que vocês, mãe, Thaís, né? Que a gente pode, qual é a possibilidade de pagamento pós-casamento? Pra gente já Hora alertar as extra do noivas. carro, né? Ah, Se sim, você demora muito para sair do evento, né? Você tem hora extra nos carros, né? Nos carros que ficaram lá à disposição. Muitas Isabel das falou vezes agora. a gente a gente carrega os carros, né? A gente já deixa tudo organizado. O carro normalmente das sobras fica mais próximo possível da saída de buffet para a gente poder Uhum. otimizar, né? E é aquela coisa, não ficar na porta do evento, Isso, colocando caixa dentro do carro, né? perfeito. Então, a gente tenta, depois que a gente carrega esse carro, às vezes fica muito tempo ele esperando o casal ir embora. A gente fica, e agora? Ó, vai É, entrar na hora extra, a gente é, precisa ir. é. E, E, e do próprio local, né? Que a gente acabou não falando. Que é a hora o extra próprio do local buffet, do local, né? Do carro. E pode ter de foto e vídeo também, né? Porque tem muita gente pode. que. E aí você vai ver as horas. Então, esse e-mail que a Vanessa disse que manda depois, então tem foto, vídeo, van, local, buffet. DJ Isso. nunca via. Cerimonial nunca Tem via. alguns que sim. É. Cerimonial eu não cobro hora extra, né? Eu não, Então não Mas é bom faço esse. perguntar. Todos os serviços que estiverem atuando no dia do casamento, vai ticando cada um e pergunta: tem hora extra? Não tem hora extra, né? Porque. Isso. Por isso que é muito importante, lá no início, a gente ler todos os contratos e poder alinhar isso. Uma das coisas que ninguém pensa é o gerador, por exemplo. E ele está gerando a eletricidade para a festa, né? Então, se ele não for Gerador. bem organizado, né? Porque a gente precisa de uma luz de teste lá no início, e se a gente quiser hora extra e tal, então, se a gente tem essa possibilidade de hora extra, a gente organizar desse teste ser feito em determinada hora, ou se a gente já contrata uma hora extra antes, que às vezes a gente organizando, o contratar hora extra com antecedência, É ele mais termina sendo barato. mais barato, Porque ele né? já provisiona e leva. Eu vou contar uma história de Exatamente. gerador de um casamento que acabou 8 da manhã. Mas vamos conversar aqui com esse povo que está falando da caneca. Olha isso. Todo mundo dizendo, a Claudinha dizendo que caneca traumatiza, o outro falando que rouba muita caneca. Gente, e se caneca virar brinde, então dá a César o que é de É, César. então, a Dream Kings ela faz as canecas personalizadas para os noivos que quiserem, né? Enfim, aí vira brinde, aí realmente não tem com os Então, noivos já caneca pagaram. é um problema. Quer dizer, um problema É um não. problema. É uma coisa que É precisa de uma um desenho. questão. É uma É questão. uma questão. É Porque uma se questão. deixar em vida livre, vai ter prejuízo, porque o pessoal ama caneca e quer levar. Ou seja, se o Eu pessoal ama tive, eu caneca, tive não um, pode não ter caneca, né? eu tive um pai de noiva que virou para mim e falou: Vanessa, eu tô vendo que um dos meus tios estão levando 6 canecas. Ele já pegou já em 4 mesas. Para Você, por fazer o favor, parto. consegue abordar ele na porta? Porque eu não quero pagar isso, não. Eu falei, não, Gente! fica tranquilo que na porta vai ter a menina, ela vai pedir de volta. Fica tranquilo. Ai, gente. Olha, mas não sei qual é o custo disso, mas fica a dica, porque onde tem demanda tem oportunidade. Então, se a noiva Sim, quer com certeza. surpreender e ela fica surpresa da quantidade de ladrão que tem no casamento, faz esse ladrão ganhar brinde, gente. Né? Eu Essa acho que os brincadeira. bares eles têm que ter uma coisa já no valor, sabe? Alguma perda Alguma já no perda. valor, né? É. Exatamente, para A não vir um Érica falando susto. aqui do guardanapo de linho que vira trouxinha de doce. Nossa, Nossa, isso me dá uma dor no peito. Dá pena, né? Quando eu dá. trabalho para minha mãe, eu tenho uma explosão de energia no final da festa.
Eu de todo mundo, eu só que tô animadona no final. No começo eu começo assim, animada, mas com uma certa preguiça da vida. Aí no final eu fico animadíssima. Eu gosto de ficar nesse final de festa. Ó, não, o guardanapo, peraí, vamos arrumar um jeitinho. Aí dá um jeitinho, não sei o quê. Então assim, esses pontos aqui, a gente tá falando e rindo, mas isso tudo é ponto importante para pensar. Se as pessoas usam Sim. o guardanapo para trouxinha, de repente viabilizar uma forma da pessoa que queira levar doce, ou já ter doces que estão agora, inclusive com corona, eu acho que vai resolver um problema lá, vai resolver outro aqui. Porque vai ter muita coisa em caixa ou embrulhada. O que facilita botar direto na bolsa, não precisa da trouxinha, né? A gente Então, tem os saquinhos transparentes, né? uhum, E aí, quando aparece com a trouxa. O problema é que a gente não pode revistar a bolsa, né? Não tem como cada convidado que sair da Deus me festa abrir a livre. bolsa. Mas se aparece né, físico, se a gente consegue ver, eu cedo um saquinho para levar e Ótimo. me devolve o guardanapo. A gente. É que essa hora de fechamento de festa, ela É é isso, uma hora Amanda. tão importante quanto o início, É. né? Você tem que ter, dimensionar bem a equipe para você ter a galera contando bebida, a galera guardando doce, a galera na porta checando isso, a Isso. menina com o DJ tendo certeza que está tudo acabando. Isso. Então, assim, é importante na hora de você. O final é tão importante quanto o início, para justamente a gente terminar Com né, tudo tão. acertadinho. É um momento, é um momento, não é tenso, mas é um momento de muito trabalho, o fim da festa. E aí é Sim, isso que eu tô sim, falando, a sim. equipe toda se divide, porque se ela não se divide e fica a gente lá morcegando num lugar ou no outro, você vai ter um fim de festa que vai demorar, que vai ter mais hora extra, vai ser mais oneroso, Sabe uma né? coisa que eu faço muito, Laura, antes dessa 1 hora de festa, né? Final de 1 hora, né? Em torno de. Faltando ali umas 2 horas para terminar, mais ou menos, eu começo a ajeitar as cadeiras das mesas. Ai, você não acredita que você tá Eu falando acho isso. muito feio, tudo Eu tenho obsessão jogado. com Aí eu isso. começo a arrumar toda a decoração de novo, sabe? Para o final realmente estar bonitinho e tudo direitinho, Fanicinha, a sabe? gente foi separada na maternidade, cara. Eu teve uma festa que eu fiz para minha mãe no Parque Lage, que nada me deu mais orgulho do que aquele final, quando eu olhei o salão, ele podia começar uma festa. Lindo, assim. Podia É, começar. exatamente. Porque eu arrumei, os arranjos estavam ali, o mise en place já não estava, mas aí o buffet já tinha recolhido tudo. Então as mesas estavam limpinhas. A minha mãe tem essa obsessão, né? A casa dela é de alemão, com toque. Então, assim, a festa acabar bonita, porque ela vai se desmontando, né? Você se sente Sim, naquele o fim de convidado festa puxa, cheia. né? Porque quer juntar com outra mesa e tal. É natural que esse movimento aconteça, né? O É lounge, que está esperado. na beira da pista, ele é espremidinho. Só que aí a pista já está um pouco mais Exato. vazia, aí eu vou começando a colocar as coisas mais ou menos no lugar, sabe? Exato, exato. A gente Então, tem que querer realmente, que ela para a se festa desmonte, terminar. né? O nosso Exatamente. objetivo é que ela se desmonte, que o povo puxe cadeira, vá sentar com o outro. A gente quer bagunça. Mas aí, quando começa a diminuir gente e você enxerga mais o salão, se você vai resolvendo essas arestas, gente, isso é um bom cerimonial, porque você acaba a festa bonito, a coisa Exatamente. flui, você não sente que está na xepa da feira. Você sente que você está Exatamente. comendo, inclusive, um doce no final do casamento, quando você sente que você é os últimos 8 ali, e tá tudo É, bonito, bem contornado. É muito legal. como é Faz importante, né? Essa diferença. mesa de doce ainda tá bonita, sabe? Os doces vão reduzindo, você vai reduzindo as bandejas, né? Vai reduzindo, tira as bandejas maiores, deixa as bandejas menores, Perfeito. né? Para Justamente ter para mais volume poder. de bandeja, né? Aí, porque já é menos Exatamente. doce, então você já tem mais adorno na mesa. Mas isso, Vanessa, é experiência. Porque quando a gente faz 1, 2, 3, a gente vai pegando esses macetes. Então, assim, um bom cerimonial, ele tem que ter experiência, porque ele já viu isso acontecer. Ele já sabe qual é a bandeja melhor para tirar, como é que fica o visual ali, né? A Claudinha tá É. falando que tem toque, faz até tratamento. Gente, será que a CI tem, né? A gente já conversa muito sobre isso. Será que isso é pré-requisito para ser decorador cerimonial, para trabalhar com festa? Deve ser, né? Porque é importante essa necessidade de organização, né? Eu tô, Não. eu tô longe de ter Eu toque, acho que. eu sou bem confusa, mas por isso, cara, eu sou muito agoniada de ter tudo escrito, um cronograma bem feito. Eu vivo com as minhas listinhas para poder ser avoada, para poder, enfim, Não, com certeza, com né? certeza. Não, Agora, é muito importante.
Agora, tem gente que tem essa habilidade, né? Se eu não vivo com roteiro, eu me perco. Se eu não sei, se algum aplicativo não manda no meu dia e fala, Laura, hoje você vai fazer isso, eu vou ficar olhando o passarinho, eu vou podar minhas plantas e vai perder o dia. A minha mãe, ela entra num casamento sem cronograma nenhum. Ela pá, ela lembra, né? Tem gente que tem essa capacidade de observação, de tipo, você tem 1000 coisas para fazer no dia, fazer o trajeto de carro nisso tudo. Eu preciso abrir um mapa aqui, trazer 5 para pensar comigo. A minha mãe na hora faz é isso, pode fazer, acredita. Então, assim, eu acho que os cerimoniais, eles têm essa sagacidade de ter um controle grande, né? De Tem. cabeça mesmo, né? Porque não dá para viver só Tem de sim. cronograma, né? Eu uso muito o cronograma, é uma ferramenta que eu consulto muito durante a festa, mas é muito engraçado que como as minhas reuniões de cronograma são reuniões muito ricas, né? Eu tenho um roteiro onde eu preencho esse cronograma com muito carinho, né? Muito cuidado. É, eu vou lembrando de tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ela disse, e aí você vai no mínimo detalhe, que aí eu acho que é aí que é o grande Que é pulo do gancho. não é onde o diabo mora, é onde Deus mora. Com certeza. É o pulo do É gato, o pulo do exatamente. gato, são os detalhezinhos. Eu tô com a Érica, eu também vou de alarme de celular. Mas é isso, não importa o método, cada um tem que saber quem é, né, e saber lidar com o seu. Mas Sim, é importante pensar nisso tudo. O fim da festa, ele não pode ser algo que simplesmente acontece, que é consequência de existir a festa. Porque senão ele vai ter um contorno que vai ser, eu imagino assim, um cerimonial que não tem a experiência que a gente tem e que não preparou tudo isso. Na hora, o buffet vai falar, olha, acabou a bebida. Isso vai acabar dando certo de alguma forma. O noivo, ele talvez não perceba isso. Ele talvez ache que o fim da festa é sujo mesmo. Que a mesa de doce tem que estar destruída, afinal é fim de festa. Só que é isso, gente. Isso é a diferença de se você compra um material ruim, de péssima qualidade, e você compra um produto de boa qualidade. É o detalhe, é esse contorno da experiência toda. Então, é esse vocês cuidado. noivos que podem não estar lá, ou que tiveram no casamento de um amigo e viram um bom resultado ou um mau resultado, procura um cerimonial que faz esse final, né? E se o seu cerimonial não pensou nisso, pensa nisso com ele. Chama ele na chincha. Vem cá, como é que vai ser esse final de festa? Entendeu? Não é querendo, né, fazer sabatinar cerimonial, não, mas é importante, entendeu? A gente aqui É faz esse muito importante. serviço. Outro cuidado que eu acho muito importante a gente ter no final da festa, né? É não autorizar a desmontagem da decoração com o convidado dentro do salão, né? Por favor. Eu acho isso que é muito perigoso, né? Porque você começa a carregar Exato. coisas grandes e Peso pesadas grande. na cabeça das pessoas. Então é muito importante, aí os fornecedores que estão ouvindo, né? A gente alinhar isso, sabe? E organizar de realmente o decorador, né? O pessoal da desmontagem, só entrar realmente com o ok do cerimonial e quando não tiver mais ninguém no salão. Isso. Porque além de dar esse cara de fim de festa feio, né? De você estar com a vassoura na porta esperando as pessoas ir embora, Ainda tem a eu questão acho de que é segurança. É. perigoso, Agora, eu exatamente. vou te falar, não é uma live para cá, porque aqui realmente eu espero noivos, né, que entregue valor para noivos, mas lá no B2B vale a gente falar sobre hora extra e a relação com os decoradores, porque é uma situação que nunca vai se resolver. É muito difícil para o decorador quando não tem hora certa para acabar. Eles têm um custo muito maior de deixar funcionários por um tempo indeterminado à disposição. Então, assim, existem dores de preços, orçamentos e logísticas que não cabe aos noivos saberem de fato, mas que cabe o Claro. mercado todo se organizar melhor para que todo mundo viva bem, né? Porque Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus noivos, que a gente tem todo uma caixinha de coisas que a gente faz que os noivos não fazem a menor é um ideia, né? A iceberg. menor ideia. Os noivos sabem pouco. A menor E o ideia. bom trabalho é eles saberem pouco, né? Esse final Exatamente. Que de eles... festa aqui, a gente está falando para vocês noivas, basicamente para sabatinar sim o cerimonial, vamos ser honestos. Porque eu espero que você não veja nada disso. Mas que tenha um contorno bem desenhado para cada uma dessas questões, que é o doce, a bebida, são esses itens que sobram seus, né? De grinalda, você talvez tenha que pagar uma grinalda se você perder. E não é E tem, barato, então
E tem uns itens de valor, sabe, Laura? Tipo, tem noivas que levam uma santa, que é da avó. Então, assim, tem que realmente ter um cuidado muito grande, né? Tem vezes que a gente guarda gravata, né? A garrafa de uísque de gravata, né? E onde guarda isso? Que ali tem um dinheiro, né? Então, enfim, tem que ter realmente um cuidado, né? Eu já cansei de guardar coisas de valor dentro do meu carro trancado no estacionamento, né? Então, É um cuidado que tem que ter mesmo, né? Vamos uma entrar nessa treta responsabilidade. aqui, que eles estão falando do guardanapo. Quem é que recolhe o guardanapo? Porque a Thaís falou, não pode deixar a decoração recolher o guardanapo, tem que ser o garçom. Aí o Diogo da Drinkings falou, mas o garçom, Thaís, não é um item da decoração? Na verdade, depende, né? É tipo a Eu boleira. acho. Se a boleira for contratada pela decoradora como um item da mesa que ela escolheu, você não vai se preocupar com a boleira. Tem essas Não, especificidades, né? eu acho que tudo depende de como você vai fazer a Entendi o que história minha mãe tá acontecer. falando. Olha o que minha mãe tá Tudo falando, de- eu entendi mal. O que ela tá dizendo é o seguinte: quem tem que recolher o guardanapo é o garçom, porque não pode ficar na mesa até o fim da festa, quando vai ser a hora do decorador, né, recolher. Entendi. Sim, isso. É isso. E assim, é muito esquisito o pessoal da decoração, porque eu trabalho com muitos decoradores, a Érica, que está aqui nos assistindo, é uma delas, que deixa a equipe na festa, né? Isso é muito bom, isso é muito legal, porque a gente termina não se preocupando com um determinado assunto que a gente tem sempre alguém de referência lá. O spot do paisagismo queimou. Aí você tem um pessoal da decoração para falar, isso é muito, muito, muito legal. Dá uma segurança pra gente, né? Quer dizer, pra Dá uma vocês, eu não segurança sei pra se gente. jornalista. Mas assim, é esquisito esse pessoal de decoração entrar para recolher guardanapo. Eu acho que o garçom, ele pode fazer isso e o pessoal da decoração tá lá atrás para receber. Exato. Essa discussão de quem tem que levar o guardanapo, quem não tem, já é uma outra discussão, né? Que longa aí. Que pelo que eu entendi não existiu. Fui eu que presumi. Porque Tá. porque a minha mãe inferiu que era o garçom que deveria pegar, mas é porque são horários diferentes. Quem vai se responsabilizar vai ser a decoradora, se isso está no escopo de decoração dela. Porque Exatamente. pode estar no do buffet. O buffet pode falar, olha, eu já entrego com... Então, cada um vai cuidar do seu item, seja o contrato, de onde vier o contrato, né? Exatamente, porque o guardanapo branco, né? Ele pode não ser um item de decoração, e sim um item do buffet. Mas, entendeu? de qualquer modo, durante a evolução do casamento, o mais típico é que o garçom retire, porque é ele que está fazendo esse trabalho de recolher, né, os itens as coisas da mesa. Perfeito. Exatamente. Exatamente. É isso. Gente, está quase acabando. Enfim, vamos abrir esses 3 minutinhos aí para se despedir, agradecer vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, aproveita a Vanessa. Não é todo dia que a gente tem Vanessa aqui. Os familiares têm que abrir a caixa com a sobra de doces e eles têm que estar organizados e não jogados. É fundamental, armadinho, exatamente. E tentar mixar o tipo, né? Porque dá vontade de pegar eu já fiz esse trabalho muitos anos, de ficar guardando doce e tal. Dá vontade de pegar todo aquele tipo e botar já junto, mas aí você fica separando nas caixinhas para ficar legal, né? Isso vai muito do que você vai fazer com esses doces no final, né? Se tudo vai para a mesma casa, é bom você ter uma caixa de cada, né? Agora, se você vai dividir, né? Aí, se você vai dividir, se vai metade para uma casa, metade para outra, aí realmente você tem que ter um cuidado maior na hora de você dividir para não... exatamente. Pra ter um pouquinho de cada. Gente. Um beijo. Beijo, Laura. Adorei. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada a você por ter aceitado. Muito bom ter você aqui. E, enfim, qualquer hora a gente se encontra offline. Tô doida pra aglomerar. Pode deixar. Pode deixar. Um beijo grande. Beijo, adorei, gente. Viu? Beijinho. Tchau. Yasmin, fica tranquila. Vou guardar seus doces. Ela é noiva sua? Ela é noiva minha. Legal, Yasmin. Vai ser muito bem cuidada. Parabéns pela escolha. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau.